E aí, minhas autarquias, beleza? Estamos aí para mais uma aula de química, mas antes disso, olha, álcool gel na mão por conta do corona, viu? Vamos passar álcool gel que é importante, viu, pessoal? Chega, olha. Vamos embora. Pessoal, na aula de hoje, nós iremos falar sobre soluções, as concentrações das soluções. Vejam só, o que seria, pessoal? Concentração das soluções são as formas que eu vou relacionar massa, volume dentro de uma solução. Lembrando a vocês o seguinte, o que é uma solução? Solução é a junção de um soluto mais um solvente. Eita, professor, aí você complicou, você não me explicou foi nada. Calma. Resumindo para vocês, quando eu misturo a água, que é uma substância, mais qualquer outra substância, eu tenho uma solução. Lembrando, só é solução se for homogênea. Por exemplo, água e álcool, né, é uma solução. Eu tenho duas substâncias diferentes, quando eu misturo elas, eu dou origem a uma solução. Outra solução, um exemplo, água e açúcar, água e sal, são exemplos de soluções, porque essas misturas são misturas homogêneas. Cuidado com esse conceito aí, não esqueçam disso. Vamos lá, tomando como base nossa aula, pessoal, vamos falar um pouco aí dessas soluções. Então, as concentrações são os aspectos quantitativos dessas soluções. Como é que eu posso determinar as quantidades exatas de massa, de volume dessa solução? Para isso, nós deveremos entender esse quantitativo como as relações de quantidade de soluto e solvente presente na minha solução. E aí, ó, lembrando o seguinte, as concentrações elas podem ser denominadas de duas formas: concentrações físicas, que não depende da massa molar do soluto, e a concentração química, que depende especificamente da massa molar do soluto. Vamos lá, pessoal. A primeira delas, e a mais simples, é chamada de concentração comum. O que é a concentração comum? Concentração comum vai ser a relação da massa do soluto em gramas, por exemplo, 10 gramas de sal, né? E o volume da solução, 10 gramas de sal, eu vou pegar essas 10 gramas e misturar em 1 litro de água. Quanto de concentração eu vou ter? Então, a relação da massa do soluto em gramas, lembre, concentração comum é dada em grama por litro. E o volume da minha solução, pela quantidade de água que eu misturei, certo? Então, como é que eu posso calcular? C, que é de concentração, vai ser igual a M dividido por V, que é o volume. Então, a concentração ela é calculada dessa forma. C é igual a massa dividido pelo volume, certo? Vamos lá. Um exemplo aqui só para vocês entenderem. Qual a concentração de uma solução que contém 20 gramas de soluto, não importa qual é o soluto, certo? Dissolvido em 0,5 litros de solução. Coletar os dados, Quem é a massa? 20 gramas. De quem? Ele não falou e também não me interessa. Vamos lá. Quem é meu volume? 0,5 litros. Veja, vou jogar na fórmula, concentração é igual a massa dividido pelo volume, então 20 dividido por 0,5, essa concentração é igual a cada 1 litro eu tenho 40 gramas desse soluto, então 40 gramas por litro. A unidade é grama por litro de concentração comum. Cuidado aí. Um outro ponto para a gente identificar é a densidade. A densidade ela vai estar relacionando, pessoal, o quê? A massa da solução em gramas e o volume da solução em mililitros ou em centímetros cúbicos. Lembre do seguinte, o que é que eu estou levando em consideração aqui agora? Agora eu já não estou mais levando em consideração somente a massa daquele soluto, eu estou levando em consideração a massa de toda a solução. Então, por exemplo, se eu misturo água e sal, né? Eu vou levar em consideração a massa dessa substância, dessa solução. Não somente a massa da água e não somente a massa do sal. Cuidado com isso. Então a densidade vai levar em consideração a massa de toda a solução. É essa a distinção. Mas a fórmula é a mesma. A fórmula que eu vou utilizar para calcular a densidade vai ser também massa por volume. O que é que muda? O que vai mudar para a gente é a unidade de medida. Então a densidade vai ser a massa também, só que a massa da solução, dada em grama, pode ser também quilograma, mas a maioria é em grama. E o volume, geralmente, ele é dado em ml ou centímetros cúbicos, certo? Mas possa ser que algumas questões, principalmente de vestibulares,
abordem também a densidade em grama por litro, mas geralmente o mais comum é ml, né, grama por ml ou grama por centímetro cúbico. E aí, ó, vamos passar para outro tópico que seria o título. O que é o título, pessoal? É a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Por exemplo, pego 10 gramas de açúcar e misturo em 20 gramas de água. Como é que eu vou fazer isso daí? Veja, essas 10 gramas do soluto que eu peguei de açúcar, eu vou misturar com 20 gramas de água. Peraí, professor, mas existe essa unidade, a massa da água? Existe, pessoal, certo? Então, nesse caso, eu vou pegar essas 10 gramas de um e 20 gramas do outro. Misturei todo mundo, eu tenho 30 gramas. Só que na hora de fazer o cálculo do título, como é que eu vou fazer? Meu objetivo é relacionar as 10 gramas do soluto, somente do açúcar, e relacionar a massa da solução. Quem é a massa da solução? 10 mais 20, 30. Então eu vou relacionar a massa, que é a massa do soluto, do açúcar, 10 gramas, e relacionar com toda a massa da solução, 30. Então 10 sobre 30. E aí eu encontro o título. Então, ó, é um número puro, isto é, não tem unidade. Então o título em si ele não vai possuir unidade, certo? Como é que eu poderia calcular? A massa do soluto mais a massa do solvente. E aí eu encontro o meu título. Isso se eu estiver falando em contexto de massa. Exemplo, ó, observe o seguinte. 10 gramas de soluto A, vamos tomar como exemplo o açúcar. 10 gramas de açúcar são dissolvidos em 90 gramas de água. Qual o título da solução? Então, soluto A, 10 gramas, e solvente B. A água, 90 gramas. Como é que eu vou fazer para encontrar esse título? Eu vou pegar, ó, 10, que é referente ao açúcar, né? Dividir pela relação da massa total da minha solução. Quem é a massa total? 10 mais 90, que é igual a 100. Então eu vou pegar 10 dividido por 100, meu título é igual a 0,1, certo? Essa é a relação de título. Porém, pessoal, o título ele pode ainda apresentar-se na questão em forma de porcentagem. Quando eu estiver me referindo a volume, eu vou estar aí falando em termos de porcentagem para a gente entender melhor. Vamos ver esses exemplos aí, ó. A concentração calculada pelo título pode ser determinada por massa ou por volume. É o que eu acabei de dizer. O título pode se referir somente à massa especificamente ou também somente ao volume da minha solução, certo? E aí, ó, um outro exemplo para o cálculo do título seria esse, ó. A porcentagem em peso é a massa do soluto em 100 gramas de solução. A aplicação, ó, qual a porcentagem em peso da solução anterior? Então ele quer saber o seguinte: em 100 gramas de determinada solução, da solução que nós vimos anteriormente, né? Qual vai ser a porcentagem específica? Qual vai ser o peso específico em termos de porcentagem dessa solução aqui? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar 0,1, que foi o valor que nós encontramos anteriormente, 0,1, que é o valor do título, né? E vou multiplicar pela quantidade de quem? 100, que é a porcentagem específica, né? A variação de porcentagem de 0 a 100%, então eu vou multiplicar por 100 e eu vou obter uma porcentagem, né? A quantidade de peso específico da minha solução. Então, a solução de 0,1, o título de 0,1 que nós encontramos, corresponde a 10% do peso de toda a solução. Então, das 100 gramas, 10% corresponde o peso dessa solução. É uma outra forma aí de calcular, né, de enxergar o título dentro desse contexto de soluções, certo? Uma outra situação, pessoal, é a chamada partes por milhão, ou ppm. O que seria isso? Na medida que eu tenho várias unidades para relacionar dentro das soluções, essa parte por milhão, eu estou falando o seguinte: por exemplo, 1 quilograma ele vai ter 1000 gramas. 1 grama tem 1000 miligramas. Só que se eu tenho 1 quilograma e eu quero converter para miligrama, então eu posso dizer a vocês o seguinte: a cada 1 quilograma existem 1 milhão de miligramas aí, certo? Então essa conversão de unidade grande, né, de unidade extremamente grande para uma unidade muito pequena, eu vou chamar de parte por milhão.
Então, ó, em soluções diluídas, é comum utilizar a concentração em parte por milhão, ou seja, as concentrações são muito pequenas, né? E aí vocês vão precisar notar, relacionar esse contexto, essa unidade grande, a determinado milhão. Então, por isso que chama de parte por milhão. Então, a cada 1 quilograma, eu tenho 1 milhão de miligramas. É o que eu faço aqui. O que é que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar a quantidade em quilograma, por exemplo. 1 quilograma corresponde a 1 milhão de quê? 1 milhão de miligramas da minha solução. Então, essa relação vai me proporcionar também uma forma de cálculo para as soluções. E aí, nesse contexto, eu vou denominar de partes por milhão. Que existem também, pessoal, uma outra unidade chamada de ppb, que é partes por bilhão. Então, na hora de converter a unidade, eu tenho que converter para a unidade que tenha 1 bilhão de vezes a menos do que a unidade anterior, certo? Então eu teria aí que fazer essas conversões pautadas nessa distinção de unidades, nessa diferença aí de 1 milhão de unidades, certo? Aqui seria, ó, parte por bilhão. Aqui agora eu tenho, por exemplo, em 1 miligrama do soluto, por exemplo, 1 miligrama de sal corresponde a 1 bilhão de miligramas de toda a solução. Então, nesse contexto, eu estou relacionando aí agora, para cada 1 miligrama do soluto, 1 bilhão de miligramas da minha solução. Nesse caso, eu tenho uma concentração muito, mas muito pequena, certo? Por conta disso, eu chamo de ppb, certo? Não consegue enxergar nem a olho nu essa quantidade mínima de concentração, por isso que é expresso geralmente em notação científica, certo? Essa parte por milhão e por bilhão, vocês vão observar geralmente em notação científica, que é mais fácil de manusearmos até na hora de fazer o cálculo, facilita bastante, certo? Olha aqui a aplicação, ó. O rótulo de um determinado creme dental apresenta teor de flúor do composto monofosforato de 1500 ppm de flúor. A quantidade de creme dental contida no tubo é de 120 gramas. Qual é a quantidade de monofluorfosfato em miligrama contida no tubo? Então, ó, para cada 1500 ppm de flúor, eu tenho 120 gramas, certo? 120 gramas de quem? De creme dental. Ele quer saber como é que eu posso encontrar a quantidade aí específica dessa substância em miligramas. Vamos ver como é que a gente faz, ó. A cada 1000 gramas, certo? Que seria o quê? 1 quilograma. Então, 1 quilograma corresponde a quanto? 1000 gramas. Então, a cada 1000 gramas. Por que você colocou em grama, professor? Porque aqui, ó, a questão ela me fornece os dados em gramas. Então, aqui não pode estar em quilograma. Eu teria que converter da mesma forma. Por isso que eu coloquei diretamente em grama. Então, 1000 gramas corresponde a 1500 miligramas de flúor, que foi o que ele deu na questão. 120 gramas vai corresponder a quanto? Fazendo a regra de 3, eu vou encontrar 180 miligramas. Ou seja, a cada 120 gramas, né, existem 180 miligramas de monofluorfosfato. Em 1000 gramas vão existir 1500. Em 120 gramas existem 180 miligramas dessa substância aí, certo? A concentração em ppm ou ppb são utilizadas principalmente para indicar poluentes no ar, água ou do solo. Em soluções líquidas intensamente diluídas, a densidade da solução é praticamente igual à densidade da água. Cuidado com essa informação aí, muito importante. Um outro fator é a molaridade. A molaridade, pessoal, ou concentração molar, vocês também podem observar dessa forma, vai ser o quê? A relação entre o número de mol, que é a mesma coisa que quantidade de matéria, e o volume da solução em litros. Então, ó, o que seria esse N? N é a quantidade de matéria. Como é que eu calculo? A massa comum dividido pela massa molecular, que é a massa que a tabela periódica nos fornece. Então, aqui agora, a ideia é calcular a concentração molar, a quantidade de matéria presente naquela solução, certo? Como é que eu faço? M, esse Mzinho aí, né? Essa simbologia que refere-se à molaridade ou concentração molar é igual a N sobre V. Então, não é M. M
é diferente de N. Nesse caso eu estou relacionando N de navio. Então N, número de mol, sobre V, que é o meu volume da solução. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Qual é a quantidade de matéria? Então, ó, perceba que ele não fala aí agora, né, em número de mol. Ele está falando em quantidade de matéria. É a mesma coisa. O termo que se utiliza é que é diferente, mas ele está se referindo à mesma situação, à mesma unidade, à mesma substância. Então, a quantidade de matéria por volume de 20 gramas de NaCl que estão em solução aquosa de 100 ml. Lembre, o volume tem que estar em litro, então eu vou precisar transformar. Vamos lá. Primeiro passo é saber quem é o valor de N. Como é que eu descubro, pessoal, o valor de N? Eu vou pegar a massa comum. Quem é a massa comum? A massa que ele deu na questão, 20 gramas de NaCl. E vou dividir pela massa molecular. Professor, mas como é que eu encontro essa massa molecular? A tabela periódica, para cada átomo, ela tem aí um valor específico de quem? De número atômico. Então, cada átomo tem seu número atômico. Eu vou pegar esses números atômicos e descobrir a minha massa molar. Nesse caso, o sódio, que é o Na, corresponde a 23 e o cloro corresponde a 35. Então, 35 mais 23, somando os dois, eu tenho 58 gramas por mol. Então, vou pegar a massa comum, que é o que a solução, a questão me deu, 20 gramas, e dividir por 58, que é a massa molecular, a massa molar. Dividindo, eu encontro o valor de N igual a 0,34 mols. Pessoal, o valor de N geralmente é um valor pequeno mesmo, né? Não se assustem quando a quantidade de matéria for pequena. Realmente são valores pequenos. Terminei a questão? Não. Ele quer saber quem, ó, a quantidade de matéria por volume de 20 gramas que estão aonde? Em uma solução de 100 ml. Então, se a questão parasse aqui, né, qual a quantidade de matéria por volume de 20 gramas de NaCl, minha questão era essa aí, estava resolvido. Mas ele quer saber em uma solução de 100 ml. Então, eu vou jogar na fórmula. Quem é a fórmula? Molaridade é igual a N sobre V. Então, N dividido por V. Por que lá está 100 e aqui está 0,1? Porque lá, pessoal, ó, está 100 ml. Só que a molaridade, geralmente eu vou expressar em litro. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que transformar esse cara aqui, ó, 100 ml para litro. Eita, professor, e agora? Não lembro. Calma que vocês não são velhos, nem eu. Veja, para transformar, pessoal, não está em ml, eu vou pegar 100 e dividir por 1000. Por quê? Em 1 litro existem 1000 ml, certo? Então, nesse caso, vou dividir por 1000 para transformar em litro. Transformando em litro, vou encontrar o quê? 0,1. Por isso que aqui está 0,1. Então, ó, M, que é a molaridade ou concentração molar, é igual a 0,34, que é o valor de N, dividido por 0,1, que é o valor em litro, o valor do volume em litros. Quem é a minha molaridade? 3,4 mols por litro. Ah, professor, como é que eu cheguei nessa unidade? Mol da quantidade de matéria e L, que é a unidade do volume, o litro, que é a unidade de volume. Então, mol por litro, certo? Finalizei aí o meu cálculo. Tranquilo? A partir de todas essas fórmulas que nós já vimos, concentração comum, título em massa, que pode ser em massa ou em volume, lembrem-se disso, a densidade ou a molaridade, eu posso fazer a relação de tudo isso. Como é que eu poderia relacionar todas essas fórmulas em uma única questão, em uma única fórmula? Concentração vai ser igual a densidade vezes o título, certo? Que é igual a molaridade, está aqui, vezes a massa molecular. Então essa formulazinha aqui, ela vai servir de base para relacionar todas essas equações que nós já vimos aí, né? Mas detalhe, professor, e quando é que eu vou saber que eu vou usar isso daí? Calma, pessoal. Eu só posso utilizar essa fórmula aqui, essa fórmula enorme, se a questão me fornecer densidade, título, massa molar ou molaridade, certo? Se ela fornecer, por exemplo, a questão fornece densidade, título, massa, mas não fornece concentração. Eu tenho como descobrir a massa molar. Ah, então eu tenho como calcular. Mas se a questão quer descobrir a concentração,
não fornece densidade, não fornece a massa molar, eu tenho como saber a massa molecular, mas eu não tenho como saber o título. Então, nesse caso, eu só posso utilizar essa equação se a questão me fornecer grande parte dos dados, senão não tenho como fazer o cálculo. E aí, finalizamos mais uma aula, certo? Vou passar algumas atividades aí para vocês irem treinando. É importante, pessoal, esse treino aí, essa dedicação, né? Apesar de estarmos confinados, né? Mas é importante porque vocês vão praticando, pessoal, e a partir dessa prática vão surgindo dúvidas. Essa dúvida que vai te ajudar lá na hora da prova. Então a prática vai fortalecer aí a criação dos seus neurônios, né? E a queimação de alguns neurônios também, que é importante, pessoal, para a gente poder trabalhar nossa mente e estar se aperfeiçoando cada vez mais. Um forte abraço, estou com saudade de vocês e espero que essa situação passe o mais rápido possível. Um cheiro do Autarquia. Valeu, pessoal, até mais.